Fala, nação celeste! Bora que bora a partir de agora aqui no meu, no seu, no nosso canal Cruzeiro Nostalgia te atualizar sobre as últimas e principais informações do maior de Minas. Domingou por aqui, bora falar, nação celeste, de mercado, né? De movimentação do mercado da bola do Cruzeiro. Esse um pouquinho diferente das últimas movimentações que trouxemos aqui, porque esse é o nome, nação celeste. Que vai além de uma expectativa para tecnicamente entregar alguma coisa. Estamos falando de uma promessa que está sendo disputada por vários clubes do Brasil e o Cruzeiro é o favorito para conseguir fazer tal contratação. Um jovem jogador com potencial absurdo que o Cruzeiro está próximo de contratar. A disputa ela é forte, ela é pesada, mas o Cruzeiro tem um grande aliado. Eu vou trazer para vocês esta informação, tá bom? Antes de mais nada, eu já peço para você, nação celeste, encarecidamente, aquele likezão maroto, se inscreva, comenta e também compartilha aqui o nosso conteúdo nesse domingão. Bora que bora! Vamos fazer o seguinte, antes de mais nada, vamos trazer na tela para vocês aqui a informação, a origem da informação. Vamos dar mérito a quem trouxe inicialmente tudo isso e aí a gente discorre logo após isso justamente aí do que se trata, enfim, uma outra informação de um outro jornalista, mas bora pra tela? Vamos lá, tô aqui com o Nicola, bora acompanhar o jornalista. Bora falar agora sobre o meio atacante de só 16 anos de idade, que virou alvo de uma disputa grande entre clubes brasileiros, especialmente entre Cruzeiro e Atlético. Eu me refiro a Aquiles, menino que surgiu no Atlético Goianiense quando foi assinar seu primeiro contrato profissional. Quando completou 16 anos de idade, desapareceu do Dragão, causando revolta no Adson Batista e companhia. É que o Aquiles acabou sendo convencido pelo empresário Adriano Espadoto a se acertar com o Paranavaí, time da segunda divisão do futebol paranaense e que tem Gustavo Lima como principal acionista. O Gustavo Lima, cantor, ele havia assumido de forma majoritária a sociedade do Paranavaí no início desse ano. Esse menino já participou de uma das duas partidas que o Paranavaí entrou em campo, no Campeonato Paranaense da segunda divisão, atuou nos minutos finais da partida passada que terminou com vitória do Paranavaí. Mas o que eu quero contar para vocês nesse vídeo é sobre o interesse de clubes brasileiros nesse jogador. Os maiores interessados são o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. O Cruzeiro, inclusive, tem um trunfo a seu favor, a ótima relação do Pedrinho BH, o novo dono da SAF do Cruzeiro, com o Gustavo Lima. Os caras são extremamente próximos. Cruzeiro que inclusive já fez proposta oficial para comprá-lo do Paranavaí. Já o Atlético Mineiro também entrou na parada, embora com mais dificuldade, até por conta do distanciamento em relação ao Gustavo Lima. Atleta que antes de se mudar do Atlético Goianiense para o Paranavaí, já havia chamado a atenção de Flamengo, Fluminense e também do Atlético Paranaense. Você já ouviu falar sobre o Aquiles? Tem opinião formada? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Tá aí, nação, então Aquiles é o nome da fera. Eu confesso assim que eu já tinha escutado falar o nome desse garoto quando ele foi pro Paranavaí, por conta do Gustavo Lima e da confusão, digamos assim, da forma que ele saiu lá do Atlético Goianiense. Mas, por exemplo, ter acompanhado ou acompanhar o Aquiles como eu acompanhei o Messinho, o Vitor Roque, não, até porque esses caras estavam na base do Cruzeiro de fato, né? E aqui, nação, acho que o ponto principal é justamente pegar esses dois exemplos e não permitir que isso se repita. Vocês têm noção que o Cruzeiro perdeu mais de R$500 milhão com esses dois jogadores? Independente da situação técnica das equipes, né, que envolvem o Cruzeiro nessas últimas duas temporadas, né, que das duas últimas para cá que ambos saíram. Independente disso, pô, rapaziada, o Cruzeiro perdeu muita grana. Vamos ser um pouco mais pessimista? Uns 300 milhões, 400 milhões de reais o Cruzeiro perdeu. E assim, perdeu por besteira. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Um dos grandes problemas que o Cruzeiro teve para não conseguir segurar o Messinho foi uma valorização
ou no caso a falta de uma valorização pro pai do atleta e pro próprio atleta. Chegaram a pedir um valor na casa do 1 milhão, uma espécie ali de luva anual para ele permanecer na Toca 2, e o Cruzeiro achava aquilo um absurdo. Rapaziada, quando se trata de alguém com potencial desses caras, não importa, você tem que fazer o possível e o impossível às vezes para permanecer, porque eles vão te dar retorno. Jogadores como esses, Vitor Roque, Hendrick, Messinho, Vini Júnior, Rodrigo, esses caras, mano, não sai toda hora não. Sai muito jogador bom pra Europa, sai por 30 milhões de euros aí, 25. Mas, pô, 40, 50, 60 milhões? Cara, a gente tá tendo uma leva recente, mas não é toda hora não. E pode ser uma leva recente, mas com o seu clube, pô, você vai ter uma oportunidade em 1000. E o Cruzeiro modulou errado essas duas questões. Tinha que ter feito mais o impossível para permanecer. Na minha opinião, eu faria isso, porque o cara é diferente. Entre você tá pagando o salário de 2 bagres no time de cima, você pode focar a atenção em um cara que tá na base que você sabe que deve te dar retorno. Porque você não tem como garantir o futuro, você não tem bola de cristal. Mas na minha modesta opinião, faltou mais agressividade financeira do Cruzeiro para quem estava, né, nas situações em si, para ter permanecido com ambos, Messinho e Vitor Roque. E isso daqui não é cantar tragédia anunciada, tá? Isso aqui eu falava antes de ambos saírem. Antes, o canal Cruzeiro Nostalgia existe antes dos dois deixarem o Cruzeiro. E eu sempre enfatizei isso daqui. Quando tinha alguma conversinha de possível saída, vai ficar... Tem que fazer o esforço necessário para que esses caras permaneçam, porque são diferentes. Então agora a gente tem essa possibilidade de trazer o Aquiles. É um cara menos badalado do que esses, mas tem um potencial dos mais interessantes. Pô, Atlético Paranaense, Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, pô, o Shakhtar da Ucrânia interessado. É porque vários olheiros diferentes, vários mandantes de clubes diferentes identificaram um grande potencial. Então, assim, não é 1 ou 2 clubes que viram potencial. É 5 para mais. Então aí vale demais, demais mesmo, um esforço para trazê-lo e, enfim, modular, dar todas as possibilidades para que esse cara evolua, tá? Essa informação, nação, só para não deixar passar batido também, ela foi confirmada, né, pelo Samuel Venâncio. No caso, o Samuel confirmou mesmo que o Cruzeiro deve contratar em definitivo aí e ter a maior parte dos direitos econômicos do meia. Um jovem jogador, uma promessa no futebol, que está no Paranavaí, clube que tem o Gustavo Lima como dono da parte da SAF. É isso, nação, chegou até aqui aquele likezão. Provavelmente nesse domingo a gente não tem mais conteúdo, então a partir daqui eu só posso te desejar um dia muito abençoado, que vocês possam ter aí um próspero domingueira, e qualquer coisa a gente volta aqui para trazer mais conteúdos. Fiquem com Deus, na paz nosso Senhor Jesus, nação celeste, até a próxima, eu fui e tchau!